década de 60 do século XX, uma viagem de trem da cidade de Salvador até a cidade de Aracaju demorava 14 horas. Esse era o tempo necessário para vencer os cerca de 300 quilômetros que separam as duas capitais do Nordeste do Brasil. Sem falar em toda uma mística que envolve tal viagem, os bancos duros durante toda a madrugada, a cesta de lanches que era necessário preparar e tudo mais que diz respeito a esse deslocamento que frequenta com muita insistência as memórias do jornalista Carlos Batalha. Adolescente, ele fazia essa viagem saindo de Salvador para visitar a parte da família do seu pai que residia em Aracaju. É sobre esse tipo de lembrança da infância, lembranças da escola, lembranças de família, este vídeo de memórias do jornalista Carlos Batalha. Vamos acompanhar. Rapaz, tanto eu como minhas irmãs temíamos mais a minha mãe. Meu pai era muito de esbravejar, né, de gritar, vou fazer isso. Por exemplo, a minha infância foi a época do surgimento da televisão, né, em Salvador, a TV Itapuã, da TV Tupi. Então ele me pegava em dois pontos que eu gostava para me castigar, por assim dizer. Me colocar no quarto uma semana, 15 dias, a depender do grau do castigo, para não assistir televisão, ou então proibir de ir ao estádio, de ir à Fonte Nova. Mas ele dizia, uma semana sem ver televisão. Não levava 2 dias, que a gente começava, meu pai, deixa eu assistir, meu pai, olha, da próxima vez não há mais. Agora, a velha Nélia, não, ela era dura, principalmente na hora de pegar a chibata e a palmatória, porque naquele tempo a gente apanhava, né? Hoje não pode apanhar, não pode tocar, porque vem processo, vem isso, vem aquilo outro. Então, nós temíamos mais a dona Nélia Matos, a mãe. Um homem forte, obstinado, perseverante, rigoroso até certo ponto, com os filhos, não é um grande profissional nas várias funções em que exerceu, mas, sobretudo, um pai muito amoroso para com os filhos e para com toda a família de uma maneira geral. A gente até suspeita falar em pai e mãe, né? Mas, na realidade, ela também uma grande mulher, de grande personalidade, onde trabalhou no sustento da casa pelo período que eu já me referi, em outro capítulo, meu pai desempregado, revolução em cima, essas coisas todas, e uma verdadeira guerreira. Amorosa para com os filhos também, mas intransigente na cobrança dos cumprimentos de tarefas, de estudos, etc. e tal. Da minha mãe. Pode ser até contraditório, mas é a realidade. Talvez por machismo, eu tinha certa vergonha de ir a meu pai. Eu não me recordo bem a partir de que idade ele instituiu a mesada, para mim e para minhas irmãs, as mais velhas, e dentro desses castigos que eu citei, de não ir a futebol, de não ver televisão, estava também o corte da mesada. Aí quando chegava, eu principalmente, que já idade de começar a namorar, aquela coisa toda, no sábado, começava a pagear minha mãe, peça meu pai aí para liberar, peça meu pai. E no fim de tudo, né, falava mais alto o coração de mãe e ela terminava accedendo. Sensacional. Até hoje, as minhas 4 irmãs, pela ordem cronológica, porque eu gravei aqui, acho que foi no primeiro capítulo, e foi até bronca de uma delas, porque eu errei a ordem cronológica. A primeira é Sheila, a segunda é Ana, a terceira Tâmara e a quarta é Tarita. Eu inverti, coloquei Tâmara como a segunda. Não, eu não sou mais velha não, e não sei o que e tal, aquela coisa toda. Então, relacionamento fantástico. Eu, como mais velho, eu era incumbido também, já na idade delas irem à festa e tal, de levá-las, de acompanhá-las.
e tivemos sempre como único homem, mas eu as introduzia nas brincadeiras, a gente jogar bola em casa, aquela coisa toda e tal. Claro que tinha as brigas, vez por outra a gente saía no tapa, no puxão de cabelo, aquela coisa toda, mas no fim de tudo, todos, eu como único homem e as 4 irmãs, sempre fomos super unidos. Olha, eu vou causar ciúmes aqui, né? Não posso causar ciúmes. Então, todas elas, cada uma com um tipo de relacionamento diferente. A Sheila, por ser a mais velha, a mais próxima, logo depois de mim, a gente teve relacionamentos até de adolescência e na fase adulta, até mesmo mais próxima. Depois que eu vim morar em Aracaju, e nos meus retornos periódicos em Salvador, são todas, eu gosto principalmente de me reunir com todas ao mesmo tempo, aquela coisa toda. Então eu sempre tive excelentes relacionamentos com todas elas, e mais próxima realmente, até por uma questão de idade, era a Sheila. Sim, a minha família, a de parte de mãe, né? Porque era de parte de pai, aqui em Aracaju, então não existia à época a facilidade de hoje. Não é, para você ter ideia, eu vim passar, pelo menos até minha adolescência, 3 férias ou 4 férias de final de ano aqui em Aracaju. A primeira vez que eu vim para cá foi de trem, para você ter a ideia. Eu tinha um primo, Hércules, já falecido, que foi me buscar em Salvador. Peguei um trem lá 8 horas da noite e cheguei aqui 10 horas da manhã no mercado, ali no mercado, que era onde era a estação antiga. 14 horas de viagem. Aí conhecendo, foi quando eu passei a conhecer de nome Itabaianinha. Eu ia parando e ele dizendo, aqui é Itabaianinha, aqui é não sei aonde, aqui é Salgado, aqui é blá, 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 blá. Então, o contato com a minha família paterna era muito pouco. E com a materna, não. Com a materna, principalmente porque uma característica da família de minha mãe, o número maior sempre foi de meninas do que de homens. Para você ter ideia, minha mãe, 4 filhas e um filho. Uma tia minha, Alaí, 6 filhas e um filho. A outra, Idene, 2 filhas e 2 filhos. A outra, Perpétua, 2 filhas. Então, era eminentemente uma povoação da família feminina. Mas eu tinha primos, em especial 2 deles, um já falecido, o Genário, que o tratávamos como Genarinho, felizmente faleceu atropelado em Feira de Santana, e um outro, Eduardo. Então, as férias, éramos nós 3 juntos ali, e era realmente muito gostoso, principalmente porque, e você como professor sabe muito bem disso, as férias antigamente, quando a gente passava direto, era logo em novembro, e só voltávamos a estudar em março. Então, eram 3 meses realmente, dezembro, janeiro e fevereiro, fantásticos. Então, a gente teve uma relação e um acompanhamento duro da minha avó Celina, porque essa fazia o Tribunal de Inquisição todos os domingos com a família. 10 anos. Eu me lembro, meu pai, que era vereador à época. Então é o seguinte, meu pai à época exercia o mandato de vereador, e me recordo bem que minha mãe não tinha carro, e ele atrasou lá na Câmara, e quase que eu perco o trem. Me lembro ele dirigindo, o trem saiu de Salvador às 20 horas, a estação da Calçada. E eu morava na ladeira do Paiva, e era uma certa distância. A sorte é que à noite não tinha o trânsito de hoje também, mas ainda assim ele saiu cortando alguns carros e tal, e eu embarquei lá naquele trem pé duro. Não é aquele trem que a gente vê na televisão na Europa, não é? Se fosse banco duro, de madeira, me recordo até hoje. É incrível como a mente da gente, né, flui assim ao passado. Minha mãe preparando uma cesta com sanduíches, para mim e meu primo, que foi me buscar, com sanduíches e tal, salgadinhos, aquela coisa toda, um suco naquelas aquelas garrafas térmicas, e assim parti, eu cheio de entusiasmo, nem me incomodei que foi a noite toda, Ave Maria, foi romântico. Só que, um detalhe, eu fiz uma carta, quando cheguei aqui, fiz uma carta para meu pai, que eu ia passar 3 meses, aí fiz a carta dizendo que não queria voltar naquele trem não,
que era muito ruim, e terminei voltando de ônibus. E de ônibus naquela época era 6 horas daqui para Salvador, quase 7 horas, né? E então essa foi inclusive minha primeira viagem, minha primeira experiência vindo para Aracaju. Advogado. Porque meu pai, naquela época, eu acredito que o seu também, os demais, só levavam em conta 3 profissões. Chamava doutor. Tinha que ser doutor, colocar o anel no dedo de doutor. E eles só falavam em doutor, porque, claro, não existia doutorado, mestrado. Então, era o advogado, o médico, o engenheiro, olhe lá, viu? Olhe lá. Né? Então, esse menino vai ser um advogado. Só que eu adorava desenhar, embora desenhando mal. E essa época minha de ginásio colegial, dizia o 2º grau, né? Foi a época da evolução e revolução das obras públicas em Salvador, com Antônio Carlos Magalhães, o Cabeça Branca. Então, eu memorizava, Jorge, quando eu saía da escola, do colégio, eu memorizava obras que estavam sendo realizadas, no caminho eu passava, chegava em casa, desenhava tudo. Desenhava e tal. Aí todo mundo dizia, esse menino vai ser engenheiro, esse menino vai ser engenheiro. Só que eu, além de não ser bom, eu detestava matemática. Meu irmão, era um sacrifício quando eu tinha que me submeter à prova de matemática, aquela coisa toda e tal. Aí abdiquei. Aí eu ia colocar em prática o verso de Roberto Carlos, tudo certo como 2 e 2 são 5. Ai, meu Deus. Eu me lembro, Jorge, por mais incrível que possa parecer, eu me lembro. Não era uma escola propriamente dito. Próximo lá de casa, assim, a uns 50 metros do outro lado, e na região mesmo, que era uma região ainda assim, muito despovoada, lá na ladeira do Paiva, tinha uma chácara, e o caseiro, a mulher desse caseiro, era uma professora primária dessas, chamada Dona Inha. E tinha uma cocheira, onde nós íamos pela manhã, meu pai levava os filhos para a gente beber leite do peito da vaca, a vaca sendo ordenhada ali mesmo naquele momento. E aí ela foi que começou a me ensinar as primeiras letras, Dona Inha. Mas aí eu não gostava, por exemplo, do cheiro, do estrumo, da vaca, aquelas coisas todas, e comecei a reclamar, disse que não ia mais. Aí eu me lembro também da minha segunda professora, começou a alfabetizar, né? E depois a sequência foi com a Dona Nina, a mãe de Zé Carlos, aleluia. Já falamos aqui a respeito dele, Roberto, que é o irmão dele, Ninaldo, 3 irmãos, e a Dona Nina era enfermeira e professora também. Aí ela foi que realmente não era escola, porque hoje, com 2 anos, a gente coloca um filho na escola. Naquela época a idade me parece que era 4 ou 5 anos, né? Mas minha mãe colocou mais cedo, tal, e eu comecei, e aí depois eu fui para a primeira escola realmente, que foi a escola Santa Maria Gorete. Só para você ter ideia, eu era mais adiantado que toda a turma, que nós estudávamos até o 5º ano primário, na verdade. No máximo, ou no mínimo, dizendo melhor, até o 4º ano, muitos já faziam aquela famigerada prova de admissão. Eu, no 3º ano, minha mãe foi chamada pela diretora da escola e disse, coloque ele para fazer logo a admissão, ele está muito bem preparado. E fiz e passei no 3º ano. Sim, Antônio Carlos, eu não sei, perdi o contato com Antônio Carlos, mas eu sei que ele é um engenheiro. Ele é engenheiro, não sei também mais se está na Coelba, que eu perdi o contato. Marco Aurélio e Marco Antônio, gêmeos, né, eram amigos, todos morávamos próximos. O próprio Roberto Aleluia, irmão do Zé Carlos. Zé Carlos era mais velho, já estava, mas o Roberto também um pouco mais velho do que eu, um ano e pouco, mas era também, frequentava também essas aulas. Então era Carlinhos, André, primo do Roberto, André Políbio. Então esses eram o que eu me lembro assim.